Olá, mulher, tudo bem com você? Estou aqui para compartilhar mais um capítulo do livro que estamos lendo juntas durante o ano de 2022, aqui no Ministério Vibe Mulher. O livro que estamos lendo é este aqui, Incomparável. Esse é 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é bom, da Jim Wilkin. E o tema do ano do nosso ministério, não está dando para ver aqui a nossa camiseta, mas vou levantar aqui um pouquinho. É incomparável. Esse é o nosso Deus. E esse ano nós escolhemos esse tema partindo do pressuposto que para nos conhecermos, nós precisamos conhecer primeiramente quem é o nosso Deus. Nós já vimos aí alguns capítulos durante esse ano, e antes de começar o capítulo desse mês, eu quero fazer um resuminho do que a gente já viu durante esse ano, até o mês de junho. Então, vamos lá? Nós estamos em uma jornada de conhecer as 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é bom. Já vimos ao longo desses meses, através dos vídeos que estão disponíveis aqui mesmo no nosso canal do YouTube, que Deus é infinito, Deus é incompreensível, Deus é autoexistente, Deus é autossuficiente e Deus é eterno. O que nós podemos aprender olhando para um Deus que é infinito? Com um Deus que é imensurável. Como esse Deus que não pode ser medido, eu aprendo com ele? Como eu posso olhar para esse Deus e aprender com ele? Aprendemos que apesar dele ser imensurável, ele nos criou com o desejo de mensurar todas as coisas e todas as pessoas. Portanto, aprendemos que não há ninguém como o nosso Deus e que, por vezes, praticamos o mesmo erro de Adão e Eva lá no Éden. Achamos que, por sermos a imagem e semelhança de Deus, temos licença de ser Deus. E isso não é verdade. Carregamos a imagem de Deus dentro de nós, só que dentro dos limites da existência humana. Devemos aceitar nossa limitação e viver graciosamente com aquilo que Deus nos permite ser em nossa finitude. O que Deus permite que nós sejamos, né? Deus permite que nós sejamos santas, amorosas, justas, boas, misericordiosas, graciosas, sábias, zelosas pela glória de Deus, fiéis, retas e verdadeiras. Portanto, devemos refletir a imagem de Deus e não rivalizar com ele. Nós aprendemos com Deus que é incompreensível, que Deus reservou a nós conhecê-lo em parte. E essa parte que conhecemos é suficiente para que possamos crer nele e amá-lo profundamente. Ele se faz conhecido através das Escrituras, e este estudo que nós temos feito, por exemplo, tem o objetivo de conhecer mais a Deus, naquilo que ele permite que o conheçamos. Ao contrário de Deus, nós somos facilmente conhecíveis e compreensíveis. Afinal, Deus nos criou e ele é expert em si mesmo e ele também é expert em nós. Ele nos conhece profundamente. Então, não há o que possamos esconder do Senhor. Aprendemos olhando para o Deus que é autoexistente, ou seja, ele não foi criado, que ele é quem cria todas as coisas. Deus não tem uma origem. Ninguém deu a vida a Deus. Ele não passou a existir. Ele sempre existiu e não depende de coisa alguma ou de alguém para existir. Deus criou todas as coisas espirituais quanto criou as coisas materiais. Sabendo disso, nós devemos fazer a separação de que aquilo que Deus criou não é Deus. As coisas que Deus criou não são deuses. Nós não somos deuses. A natureza não é Deus. Caso contrário, né, se assim fosse, se a criatura criada por Deus fosse Deus,
aquela adoração à natureza ou a idolatria, a egolatria, né, seriam aceitáveis, por exemplo. E sabemos que a criação de Deus, por mais maravilhosa, bela e incrível que seja, ainda está longe de ser Deus. Porque ele nos criou, é seu direito ter o controle e o domínio sobre todas as coisas. Mas nós, por causa do pecado, desejamos fazer o mesmo com os nossos filhos, o nosso trabalho. Acreditamos que nós os criamos, nós os fazemos. Portanto, estes nos devem obediência e adoração. Quando fazemos assim, nos comportamos como se fosse Deus. Usurpamos o seu lugar. Aprendemos com um Deus que é autossuficiente, que nós não podemos acreditar que somos iguais a Ele. Nós, ao contrário de Deus, que não precisa de nada e nem ninguém, precisamos dele e de outras pessoas. Nosso Deus não tem necessidades. Já nós temos muitas. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que Deus criou a humanidade porque se sentiu sozinho, teve necessidade de companhia. Mas a verdade é que não foi bem assim. Deus estava feliz e contente, amando e se relacionando com o Deus Filho e o Espírito Santo. Eles decidiram nos criar alegremente e amorosamente para que a ciranda de amor fosse maior. Mas, se caso não tivéssemos sido criadas, Deus seguiria em sua autossuficiência. Já nós necessitamos dele para tudo, pois é ele quem tem o controle, o domínio e o poder. O problema é quando desejamos viver como se fôssemos autossuficientes. Percebemos que estamos negando nossa necessidade de Deus quando? Olha só, prestem atenção. Quando é que nós percebemos que nós estamos negando o quanto nós carecemos de Deus? Por exemplo, quando faltamos em oração, quando esquecemos do Senhor, quando sentimos raiva, quando somos provadas em algum momento de provação, luto, doença, percas financeiras, quando não temos convicção dos nossos pecados pessoais. Quando nós não temos convicções dos nossos pecados pessoais, nós estamos acreditando que somos autossuficientes e podemos permanecer pecando. Mostramos nossa autossuficiência pecaminosa quando evitamos, por exemplo, a comunidade da igreja. Nós evitamos de ir à igreja, nós evitamos de nos relacionar com os irmãos em Cristo, irmãos da fé. Dissimulamos nosso sofrimento interior como se nada ou nenhum problema estivesse acontecendo. Quando não prestamos conta para outros crentes em Jesus. Quando não somos humildes para receber aconselhamento. Quando vivemos em constante exaustão porque negamos ajuda. E vivemos em constante estado de ansiedade e cansaço. Aprendemos com um Deus que é eterno, que ele é infinito em dias. Ele não pode ser limitado pelo tempo, por exemplo. Porém, nós temos nossos dias contados pelo próprio Deus e, por vezes, tentamos viver como se o tempo não existisse. Precisamos aprender a viver o presente, o hoje, porque foi dessa forma como Deus planejou para que vivêssemos. Para viver o presente, para viver o hoje, o que nós devemos fazer? Nós devemos deixar o passado para trás, sentindo alegria pelo que temos vivido hoje. Mas não devemos nos ressentir pela perda do passado, porque isso é um saudosismo pecaminoso. Por exemplo, aquele sentimento assim, quando 10 anos atrás é que foi bom, é que era bom, a gente nunca mais vai viver tão feliz como vivemos naquele tempo. Esse tipo de saudosismo é um saudosismo pecaminoso, porque nós devemos sempre nos alegrar com aquilo que Deus tem nos oferecido. Para viver o presente, nós devemos deixar o futuro no futuro. Pecamos quando tentamos antecipar as etapas da vida, ou vivemos em ansiedade por algo que nem sabemos se irá acontecer.
E terceiro, para viver o presente, nós devemos viver o hoje plenamente, remindo o nosso tempo, praticando a quietude e o descanso. O que é remir o tempo? Remir o tempo é usar o tempo a nosso favor, é fazer as coisas no seu devido tempo, é gastar tempo, por exemplo, com aquilo que é bom, com aquilo que vai nos levar a algum lugar. Então, a gente deve remir o tempo nas redes sociais, deve remir o tempo utilizado com a cultura, né? Nós devemos aplicar o nosso tempo com aquilo que vai nos levar até a eternidade com Deus. Nós devemos investir tempo no nosso relacionamento com Deus, não esquecendo de ter momentos de silêncio, de solitude, inclusive, e descanso. Algo para nos deixar aliviadas e confiantes quanto à nossa brevidade de vida é pensar: Deus é capaz de trazer resultados eternos aos nossos esforços que são limitados pelo tempo. Eu quero repetir essa frase para você, porque às vezes nós ficamos intrigadas ou entristecidas com a brevidade da nossa vida, né? E em saber que aquilo que a gente está produzindo ou fazendo hoje, talvez não terá valor no amanhã, né? Mas eu quero que você preste atenção nessa frase. Deus é capaz de trazer resultados eternos aos nossos esforços, que são limitados pelo tempo. Quando investimos o nosso tempo naquilo que tem valor eterno, nós estamos ajuntando tesouros no céu. E hoje eu quero falar com você a respeito do Deus que é imutável. Isso mesmo. Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. Malaquias 3:6 diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. É por causa da imutabilidade do Senhor é que nós, os seus filhos, somos preservados em vida. Ter consciência de que Deus não muda deve, então, gerar em nós conforto, pois crer e confiar num Deus que não pode deixar de ser santo, justo e amoroso, por exemplo, deve nos trazer tranquilidade. Tranquilidade para crer que Ele pode e sabe todas as coisas. Saber que Ele não muda nos dá direção, pois o que antes Ele considerava pecado, continua e continuará sendo pecado eternamente. Afinal, Ele não muda. Porém, Ele nos fez criaturas mutáveis. Mudamos o nosso corpo físico, nossas capacidades intelectuais, nossas afeições. E ainda assim, nós acreditamos que nós é que somos imutáveis. Temos dificuldade, por exemplo, de nos adaptar às mudanças, gostamos de rotina, não que rotina seja ruim, mas nós somos apegadas à rotina a ponto de ficarmos quase que enlouquecidas quando saímos dessa rotina. Nós desejamos saber tudo o que vai acontecer. Nós desejamos estar no controle. A verdade é que somos idólatras de nós mesmos. Mas existe algo ainda pior. Muitas vezes, quando nós somos confrontadas com o nosso pecado, aquele pecado arraigado, aquele pecado de estimação, aquele pecado que a gente acha que só a gente sabe e por isso não faz diferença na vida de ninguém, e nós ainda o cultivamos dia após dia. Nós temos pressa em dizer que esse pecado é quem nós somos e não podemos mudar. Nós estamos dizendo que somos imutáveis. Imutável é uma coisa que só Deus é. Nós podemos mudar. Graças a Deus por isso. O único que não muda é Deus. Sabendo que Ele é imutável e que eu sou mutável, eu devo dar glória a Deus, porque posso ter um novo coração. Eu posso ter um coração de pedra transformado em um coração de carne. Eu posso vencer um pecado arraigado. Eu posso desenvolver habilidades que eu ainda não possuo. Eu posso desenvolver o fruto do Espírito. Um exemplo de que nós tentamos atribuir a nós e às outras pessoas a característica da imutabilidade,
que só pertence a Deus, é quando em uma discussão, por exemplo, nós adoramos dizer que fulano ou beltrano sempre faz isso ou aquilo, ou nunca faz isso ou aquilo. Geralmente isso não é verdade. Pode ser que façam muitas vezes. A gente adora falar isso para marido, para filho, né? Pode ser que eles façam isso de fato muitas vezes. Mas sempre ou nunca não faz parte da característica do ser humano. Não somos tão estáveis assim. Nosso Deus é que é imutável e nosso Deus é que é totalmente estável. Nós mudamos o tempo todo. Portanto, devemos abandonar em nossos diálogos esses dois verbetes, sempre e nunca, pois estamos conferindo a seres humanos a imutabilidade que só pertence a Deus. E isso, quando nós fazemos isso, nós estamos praticando a idolatria. A idolatria nos controla quando dependemos de um relacionamento humano, de uma circunstância ou de alguma coisa que nunca nos deixe ou que sempre permaneça. Toda circunstância, minha querida amiga, minha querida irmã, toda circunstância irá mudar. Todo relacionamento, em algum momento, irá vacilar com você. É certo apenas que o Pai Celestial, o Eterno, o Imutável, ele sim, ele permanecerá. Então, aproveite a sua mutabilidade e mude. Deseje ser transformada para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Deus querido, Pai bondoso, eu te louvo, Senhor, porque eu posso mudar. Eu te louvo, Senhor, porque a minha irmã que me ouve agora, ela também pode mudar. E nós podemos fazer isso, porque estamos firmadas na tua palavra, crendo que o Senhor é o Deus que transforma circunstância, pessoas, caráter, situações. Ó Senhor, nós nos apegamos a ti e pedimos que nos transforme, que nos mude, para que sejamos, dia após dia, um pouquinho mais parecidas com teu santo Filho Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu espero que você continue nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, que você seja abençoada. Um grande beijo, tchau, tchau.